Oi, gente! Hoje faremos uma mochila bem alegre e para fazer essa mochila utilizaremos os tecidos da Estilotex. Vamos lá? Nós faremos essa mochila, é um saquinho, né? Ele é tipo de um saquinho e que vira uma mochila. O tecido que eu cortei tem 1 metro, eu não vou abrir aqui para vocês porque ele é muito grande, né? Não vai aparecer no vídeo. Mas ele tem 1 metro por 40 centímetros. Então aqui eu dobrei ele no meio e passei no ferro. Então aqui nós temos ele dobrado no meio. Para começar a nossa mochila, nós temos que preparar alguns detalhes. Eu fiz para vocês verem uma outra mochila com o mesmo tecido, só que invertendo as estampas. Olha só. Então aqui, essa é a mochilinha que nós faremos no final. Que depois você puxa aqui, né? E ela vira um saquinho que você pode sair por coisas que... roupa suja, o que você quiser. Só que, qual que é o detalhe que eu quero falar para vocês? Nesse caso, eu fiz um bolso externo para a gente colocar o celular, né? Para deixar na mão. Eu usei a máquina de costura. Então, quando você usa a máquina de costura ou você quer bordar o nome, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que fazer já. Porque depois que você fecha, fica muito difícil de trabalhar. Se você fizer uma aplicação à mão, prender um botão, fazer algum detalhe, colocar um fuxico, lógico que não tem problema. Mas no meu caso, que eu usei máquina de costura, é bacana que você faça antes. Então aqui, eu quis mostrar para vocês, para ver a diferença de vocês fazerem antes ou depois as aplicações. Por isso que é bacana também você passar no ferro, porque aqui eu tenho exatamente o tamanho da minha mochila. Então, se você for aplicar qualquer coisa, você tem uma noção bem legal, né? No caso dessa mochila, eu trouxe uma sugestão para vocês diferente. Olha só, eu cortei aqui umas tiras de tecido. No caso, eu cortei 2 tamanhos de tecido porque eu tinha mais de um tamanho de botão que eu queria aplicar. Tá vendo esse botãozão bem bonito? Aqui, ó, tiras de 8 centímetros e aqui tiras de 10 centímetros. Eu fiz isso, não importa o tamanho, né? Me baseando mais ou menos no botão. Eu peguei essa tira, dobrei no meio, costurei na máquina e essa costura que eu fiz foi aquele ponto da máquina bem folgado e bem longo para você franzir. Então eu já deixei 2 prontas, né, para adiantar o nosso tempo e vou franzir essa para vocês verem. Então aqui você pega um ponto como é curto o meu franzido, eu posso travar um lado para não correr o franzido. Então aqui eu tô dando um nó na ponta, venho na outra ponta e puxo. Se você tem um franzido mais longo, o ideal é que você possa franzir dos 2 lados, né? Para não forçar tanto a linha. Quando você franze um material da máquina, você vai perceber claramente que das 2 linhas, uma você puxa e a outra ela é dura. Essa que é dura não força, porque a máquina ela tem um sistema que uma linha ela vai fazendo como se fosse um U e a de cima vem prendendo. Então uma realmente é mais lisa que a outra. Você vai puxar essa lisa. A outra ela vai travar e vai arrebentar se você forçar. Então não força. Então aqui eu vou franzir tudo que eu conseguir para fechar o meu círculo. Olha, puxei tudo que eu conseguia. Então agora eu vou dar um nó para travar minha florzinha. Então aqui, ó, puxei. Então eu pego, dou um nó aqui para ele não voltar. E vou dar um nó na outra ponta do tecido que eu tinha
nessa linha aqui, tá vendo? Eu já tinha usado para dar um nó. Então, agora, eu vou dar um nó nas duas pontas para fechar meu círculo. Ele vai ficar assim, ó. Então, aqui eu venho e dou um nó. É o processo do fuxico, né? O franzido e o fechamento. Então, aqui. Pronto. Vamos cortar todos os excessos. E temos aqui, então, a nossa flor. Agora, para dar o acabamento, porque esse tipo de franzido não fecha 100% aqui o círculo, né, o centro. Então, nós vamos colocar um botãozão aqui no meio para dar essa cara de flor bem alegre. Eu vou já colocar com a minha mochila aberta, que eu acho bem mais fácil de trabalhar. Então, aqui você vê a distribuição que você gostaria que tivesse. Você só imagina que aqui você vai deixar um pouquinho de costura, que nós não fechamos ainda a nossa mochila, porque a gente está trabalhando com ela aberta, que fica mais fácil. Então, eu vou imaginar isso. E aqui, eu acho que eu vou fazer a minha mochila dessa forma. Então, travando os botões, eu vou costurar à mão os botões. Eu já, naturalmente, já prendo a flor e prendo o botão. Então, vamos costurar os nossos 3 botões. Prendi os 3 botões, naturalmente as flores já ficam presas, só que elas correm, né? Então, eu finalizei com pega-mil, que é bem rápido, né? Aqui eu tô colocando um pontinho de cola pra fechar as 2 emendas, as 2 pontas. E vou passar um pouco de pega-mil em volta do meu franzido pra segurar no botão, pra não ficar correndo no botão. Se você quiser, você pode costurar a parte amarela também, mas a pega-mil, ela facilita bastante a vida da gente. E agora eles lançaram um tamanho maior. Antes tinha só a pequena, né? Agora de 51 gramas, olha só. Essa daqui rende mais para tudo que a gente precisa. Então, centralizo, dou uma apertada. Se você quiser passar por baixo também, é bacana você passar um pouquinho de cola por baixo na parte amarela para prender bem na sua mochila. E a nossa parte da decoração está pronta. Então, vamos agora ao acabamento. Essa mochila, ela tem um cordãozinho que você puxa. Então, nós faremos aqui a parte de prender o cordão. Você pega um tecido, no meu caso aqui, eu peguei um tecido com 6 centímetros de largura por 20 de comprimento. Fiz um viés com ele. Então, passei no ferro a barrinha para dentro e depois dobrei no meio. Fiz o meu viés. Na máquina, você vai e bate uma costura dos 2 lados. Então, nós teremos uma faixa dessa forma, olha. Dá para vocês verem aqui? Passei uma costura aqui e passei uma costura aqui. E pegando essa minha faixa de 20 centímetros, eu simplesmente corto no meio. Terei 2 faixinhas. Você não precisa ter o trabalho de costurar 2 vezes, porque esse corte não vai atrapalhar em nada, gente. Não precisa dar retrocesso. Então, nós teremos aqui já a nossa parte de baixo. Então, vou dobrar no meio. Vou dar uma vincadinha aqui na minha mão, ó. Simplesmente eu aperto um pouquinho. E vou prender aqui embaixo da minha mochila. Direito para fora. Eu venho, coloco tipo meio centímetro, 1 centímetro para dentro. Não precisa muito, vamos por 1, vai por garantia. Prendo aqui com o alfinete. Aí. E faço da mesma forma
na outra. Vem aqui, põe aqui. Para ter certeza que vai ficar bacana, você pode fazer isso também, olha. Você vem aqui para ver se tá na mesma distância, né? Para ficar bonitinho. Ó. Esse daqui tá um pouquinho mais para dentro. Médio, olha. Tá bem legal, tá vendo? Então agora eu já ponho meu alfinete aqui também. Para ficar... A mochila vai ficar perfeita. Prendi as duas pontas. Então agora nós vamos na máquina fazer o fechamento dessa lateral. Então aqui, eu vou só colocar um alfinete aqui. Esse tecido é muito gostoso de trabalhar, porque ele não fica escorregando. Então, não precisa muita coisa, só um alfinete já tá bom. Então aqui, ó, nós prendemos e vamos para a máquina. Então, nós faremos o fechamento lateral e você marque 10 centímetros aqui antes de acabar a bolsa. Essa parte nós não faremos a costura. Então, eu marquei, deixei um alfinete aqui para me marcar aqui. Chegando aqui, eu vou parar minha costura. Os 10 últimos centímetros eu não vou costurar. Aqui eu dou menos de um pezinho de máquina. Retrocesso. Essa parte é importante, né? Que ela fique bem presa, porque é onde você vai fazer a força com a alcinha. Ó, chegou no meu alfinete, significa que eu tenho 10 centímetros. Então, agora eu já dou o retrocesso para parar. Faço exatamente a mesma coisa do outro lado da minha mochila. Agora, eu vou colocar a nossa mochila no avesso. Eu vou costurar no mesmo lugar que eu já tinha costurado, dando um pezinho de máquina. Então, aquele acabamento que nós vimos para prender, tá vendo? Tá aqui. Depois a gente pode até tirar o excesso, mas ele tem que ficar bem direitinho. Então, retrocesso essa parte, né? Pra prender bem. E agora um pezinho de máquina até chegar naquela parte dos 10 centímetros que nós não costuramos. Aquilo lá continua sem costurar. Acabamos a nossa costura no avesso. Agora, nós podemos tirar esse excesso da nossa tira e voltarmos para o lado direito. Então, aqui. Ela está praticamente pronta. E agora falta só a parte de cima, aqueles 10 centímetros que nós deixamos parados o tempo todo. Então, aqui, essa medida aqui tem os 10 centímetros. Eu já passei no ferro, né, pra gente ganhar um tempinho. Então, aqui você dobra quase que no meio, um pouquinho, deixa aqui 2 milímetros antes de chegar no final. E passa no ferro. E aí, você dobra até aonde você terminou de costurar. Olha, tá vendo? Quando eu dobro essa primeira dobra, fica faltando um pouquinho para chegar aonde eu finalizei minha bolsa. Agora, quando eu dobrar a segunda vez, eu chego na minha costura. Então, esse daqui é o meu acabamento para passar cordinha. Então, agora, a gente vem, olha, você acompanha a costura, pode passar no ferro ou passar na mão mesmo. Fiz isso dos dois lados. E agora,
Tá vendo? Fica acabamento 10. Olha só. Faço esse lado também. Aqui, né? Pode. E dobro também. Então, nós vamos para a máquina agora. O que nós faremos? Eu já dobrei, já passei, tá tudo em ordem a minha mochila. Eu vou passar uma costura nela aberta assim. Tá vendo? Na primeira dobra. Olha. Sabe aquela dobrinha que nós fizemos, que eu falei, quase chega no milímetro? Essa dobra. Ela vem aqui, nós faremos uma costura aqui, olha. A gente vem com a linha aqui, faz a curva e termina aqui. Nós vamos travar esse acabamento dos dois lados. Feito isso, a gente vai fazer aquela segunda dobra do ferro que eu falei para vocês. E vamos aqui passar a máquina para fechar esse daqui. Nós já temos o acabamento desse pronto, que nós já fizemos. E agora a gente vai e costura aqui, para ficar perfeito. Então, vamos para a máquina agora que vocês vão entender. Nós estamos naquela primeira dobra. Que nós faremos para não desfiar. No começo, retrocesso, venho aqui. Aí, olha, eu meio que abro a minha costura. Ó, vem aqui. Na hora que eu faço essa curvinha, tá vendo aqui? É a curva onde tá a emenda do tecido. Seria bacana você dar um retrocesso aí, para não ter perigo de desmanchar. De tanto você usar a mochila, você pode forçar essa parte. Então, ó, dei um retrocesso. E continuo. E finalizo com retrocesso. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, tá? Fiz aqui aquele acabamento, então agora a outra parte. Dobramos e fechamos. Então, agora aqui, já passei no ferro, tá super fácil. Eu venho aqui e finalizo a minha canaleta, né? Na realidade, eu tô fazendo uma canaletinha aqui. Então, retrocesso inicial. E fecho minha canaleta. Se você não tem prática e quiser alfinetar nessa parte, né? Pode alfinetar. Vamos lá repetir o outro lado. Então, aqui está a nossa mochila. Olha só. Aqui, perfeito acabamento. Aqui, perfeito acabamento. Então, nada vai desfiar, nada vai atrapalhar. Agora, nós passaremos um cordão. Pode ser cordão de algodão, cordão de cetim, o que você quiser. São duas passadas. Então, eu venho, passo no meu viés, que eu fiz aqui embaixo. Venho na minha canaletinha,
Você pode passar com alfinete, né? Com passador. Por isso que essa canaleta não pode ser tão apertada. Você pode fazer outros tamanhos de mochila, né? Mas se preocupe em deixar um espaço confortável para você poder abrir e fechar. Se você faz muito apertadinho, não fica bacana. Então, vocês viram que eu vim, passei no viés e passei nessa primeira canaleta. Agora, eu volto na de baixo. Aqui, como eu costurei, por isso que é importante aquele acabamento que nós fizemos na lateralzinha aqui, porque agora, a hora que você passa, não tem perigo de desfiar nada. Olha, você passa e deixa ela justinha aqui, tá? E vai até o final. Chegando aqui embaixo, você dá um nó. Uma tá no meio do viés, dá pra vocês verem aqui, né? Tá no meio do viés. E agora, essa daqui vai ficar por fora do viés. Pra que ele fique travado. Então, vem aqui, olha. Eu ajeito com a mão, aqui em cima tá perfeito, não tá enrugado. Vem aqui, acompanho com a mão pra ficar bacana. E chegando aqui, eu dou um nó. O cordão de algodão, se você der um nó, já é o suficiente. Esse daqui, ele é de nylon. Ele é muito liso, então eu não confio, eu prefiro dar 2 nós nesse caso. Mas depois eu vou mostrar pra vocês uma de algodão que eu trouxe. Aí aqui eu faço 2 nós, mais por causa do material. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, tá? E aqui está a nossa mochila. Esse modelo é bastante versátil porque você pode colocar um só viés aqui, aí você tem aquela mochilinha de um lado só, ou não colocar nenhum, você tem um saquinho para colocar roupas sujas na viagem, presentear, enfim. O bacana é que você aprendeu a fazer a estrutura dele. Agora você inventa, né, da forma como você achar mais bacana. Então, esse é o nosso. Trouxe para vocês verem um que dá para fazer com algodão, o mesmo modelo, tá vendo que eu comentei? Um nozinho só, algodão cru. Você pode fazer trabalho com crianças para fazer decoração, pintura, também dá para fazer trabalho de escola, né? É bem bacana. Esse daqui nós já fizemos um vídeo com ele, que é com a decoração com flores e feltro. Se você quiser ver esse, temos um vídeo, é só acessar na descrição tem o link. E o primeiro que eu já tinha mostrado para vocês, que é com tecido da Estilotex também, que eu fiz invertido. A Estilotex lançou uma coleção de várias cores desse xadrez. E ele é bem bacana, né? Ele é bem gostoso de trabalhar, é um tecido bem bonito. Esse algodão também é da Estilotex. Então, vale a pena vocês conhecerem os tecidos, são muito bonitos. E esse daqui é com o bolso para pôr o nosso celular. Bom, então essa é a nossa dica para vocês de mochila, de saquinho, de mochila, como vocês acharem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. Até mais!